Eu sou a Ana Rambalducci, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta. E para nós conversarmos hoje sobre música, sobre a música sacra, os cantos gregorianos, as músicas, nós estamos com um convidado aqui muito, muito especial mesmo, tá? Então nós vamos falar sobre a música sacra, um programa musical por composições eruditas, criada pela cultura religiosa. E para o nosso prazer, para a nossa alegria, nós temos um convidado especial aqui, o Gilvan de Amaral. Gente, o Gilvan vai falar para nós sobre a música sacra. Ele tem até um programa no UEL que chama Música Sacra, né? Música Gilvan. Sacra. Então, Gilvan, para os nossos ouvintes conhecer, saber quem que é o Gilvan, fala um pouquinho aí para nós, para os ouvintes, tá aqui do Tec-Tec aqui com você, conhecer quem que é o Gilvan Amaral. Bom dia a todos. Meu nome é Gilvan, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em prótese e sou servidor da universidade, trabalho há 30 anos na Universidade Estadual de Londrina. E há alguns anos atrás, nós fomos convidados como colaborador da Rádio Universidade a auxiliar no sentido de que a gente tinha um acervo, eu tenho um acervo, sou colecionador da música que eu prefiro chamar de música erudita, mas ela pode ser chamada de música de concerto ou música clássica, ainda que a música clássica, especialmente quando a gente fala do período, vai falar de um período clássico, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Então eu tenho essa experiência na rádio através da minha coleção, das minhas leituras, das pontes que fiz e das experiências que tive com a música erudita ou música de concerto. Gilvan, então quando a gente fala assim da história da música ocidental, é assim quase inevitável começar com o cantochão, não é? E especialmente o canto gregoriano, porque ele não é só a música, ele é uma experiência interior também. E para quem está em casa agora, né, ouvindo, o que é exatamente o canto gregoriano e por que ele tem essa força de recolher a pessoa, de fazer esse recolhimento interior, essa meditação, que a gente fica tão meditativo? Bem, a história da música ocidental, a gente vai voltar no período medieval, um período muito importante na história da música. A música começa o seu processo evolutivo desde a Grécia Antiga. Mateus. Mas a música ocidental, ela resgata um período mais importante, que é o período do canto gregoriano, em torno de 1400 mais ou menos, ou cantochão. Canto gregoriano referente à homenagem a Gregório Magno, né? Mas o cantochão é a mesma coisa. E é uma música monódica, construída pelos monges, para que tivessem aquele momento de introspecção. Santo Agostinho dizia que cantar é orar 2 vezes, né? 2 vezes mais. Então o canto gregoriano inicia a história da música ocidental, porque a partir do canto gregoriano vai evoluindo para uma polifonia, depois em seguida a gente vai ter o período renascentista, um pouco mais rico no seu período. O período renascentista vai até 1600, de 1600 a 1750 nós vamos ter o período barroco, onde nós temos expoentes como Vivaldi, nós temos Bach, essencialmente, porque 1750, com a morte de Johann Sebastian Bach, morre Bach, termina o período barroco. Mas grandes compositores, Vivaldi inclusive era padre, quando Vivaldi nessa época cuidava dos orfanatos, onde ele compôs a maior parte das obras, a demanda para os serviços da igreja eram muito importantes. E eram orfanatos na Itália, chamados Ospedale della Pietà, que eram, na verdade, conservatórios na linguagem deles. A palavra o conservatório se origina desses orfanatos cujo ofício da música era mais exigido, né, pelos ofícios que demandava a própria igreja, né? Então Vivaldi era padre. Pergolesi, que deixou um Stabat Mater maravilhoso,
era padre também. Stabat Mater de Pergolesi é um dos mais famosos. No entanto, inicia a fase de Stabat Mater em 1498 com Josquin des Prez, que é um renascentista, um dos mais importantes compositores do período renascentista. Então você vê, a gente vai trafegando tanto para o período renascentista, com Josquin des Prez e tantos outros compositores, mas ele era o príncipe do período renascentista. Nós entramos no período barroco com Handel, o Messias de Handel, obra super conhecida. Nós temos Bach com 1000 e tantas obras, Bach, compositor referência para grandes seres. Então nós temos um salto a partir de 1750 até 1804, com a mudança, a ópera nasce no período barroco, com Monteverdi, né? Nós temos o período barroco. Entramos no período clássico, aí sim, por isso a gente fala do período do classicismo, que é o período clássico, de 1750 a 1804. 1750 com a morte de Bach, como a gente se referiu. 1804 com a Terceira Sinfonia de Beethoven. A Terceira Sinfonia, a Heróica, é um divisor de águas na história desse período, com Beethoven, então, construindo a Heróica, que chamava-se, primeiramente, Bonaparte, em homenagem a Napoleão. Mas Beethoven não gostou da autoproclamação de Bonaparte e mudou para a Heróica, né? Porque ele era por dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, em 1804, nós terminamos o clássico com Haydn, com Mozart, grandes compositores. Todos conhecem Mozart. E, a partir desse período começa o romantismo com uma leva de compositores fantásticos. Schubert, Schumann, os franceses como Berlioz, Hector Berlioz, os ingleses, mais para o final do século, os românticos tardios como Wagner, Saint-Saëns, como Tchaikovsky, enfim, russos, alemães, austríacos, franceses, ingleses. E nós tínhamos também uma produção musical muito importante no Brasil nesse período. A partir de 1900, nós chamamos a música do século XX. Né? Aí a música ela se divide em várias ramificações, dodecafonismo, serialismo, mas tivemos muito importantes compositores no século XX. Conhecemos muito pouco. Alguns críticos importantes consideram a música do século XX mais importante do que a do século XIX, que é a grande referência por causa de Beethoven, por conta de Mozart, ainda que ele seja do período clássico, né? Mozart. E nós temos grandes compositores, inclusive na contemporaneidade. Posso citar para vocês com muita alegria, porque conheço, Arvo Pärt, um estoniano que compõe música sacra maravilhosa, vivo. Karl Jenkins, maravilhoso compositor inglês, maravilhoso. E Patrick, um outro compositor inglês também maravilhoso, compõe muita música sacra. Compõe no seu repertório músicas, de forma geral, do repertório da música de concerto ou da música erudita. Mas tem sempre um lado da música sacra que puxa os nossos grandes compositores. Então vocês vejam que a gente tem uma história linda desde 1400 até a contemporaneidade. E todos os músicos tiveram uma relação de proximidade com o seu tempo. Por isso, cada uma tem uma característica contextualizada ao seu tempo, naquele momento histórico da nossa humanidade. Então, é um resumo assim, histórico. É uma delícia viajar nessa história da música, né, Gilvan? Eu adoro, né? E eu vejo que você trouxe vários CDs aí, você tem uma coleção dela, de CDs, né, dos clássicos, né? E o Gilvan é muito estudioso de música, adora música. Desde que eu conheci o Gilvan, ele já falava de música, sempre amou a música, né? Duas coisas que você ama, né, Gilvan? A música e o cavalo, né? Os cavalos também, né? Agora, a música, ela entra, sabe, Ana? Ela entra principalmente porque eu não sabia,
né? Eu comecei como colecionador porque me apaixonei. Eu venho de uma geração que ouvia muita música brasileira. Eu era um menino que adorava a música popular brasileira, tenho coleção, inclusive tenho do Egberto Gismonti, um músico de música instrumental brasileira, tenho 15, 16 LPs dele, tenho coleção do Caetano, de Milton. Essa é a minha geração, minha formação. Mas por volta dos meus 19, 20 anos, eu já havia ido a alguns concertos, mas aquilo não havia entrado, né? Aí, quando ouvi a abertura da ópera La Traviata de Verdi, eu fiquei encantado. Eu comecei a colecionar e comecei a ler, né? Aí passei a ter experiência, como nos anos 90 eu tive a primeira experiência que eu chamava de comoção pura. Porque a música, ela te possibilita uma experiência interior tremenda. Então, quando a gente fala de canto gregoriano, a gente fala já de uma música interior dirigida para esse momento de interioridade, onde te possibilita entrar em comunhão com Deus. Claro que sim. Né? Como a gente relatou, Santo Agostinho falou que cantar é orar 2 vezes. Né? Então, a música te possibilita essa acese, né, a dimensões superiores, né, ao seu interior, né? E agora tem uma grande questão da música, da experiência que eu vivi com esse Requiem de Verdi, a primeira experiência. A segunda eu estava assistindo em DVD, na época era VHS, o Requiem de Verdi em visual, né, portanto. E aquilo me tocou profundamente. Lembro hoje que era no Festival de Edimburgo com o maestro Cláudio Abbado, novinho, que eu me apaixonei depois por ele, com a Jesse Norman. Esse Requiem. Requiem significa descanso em latim. É uma missa para cerimônia fúnebre. Entendeu? Então as missas de Requiem eram compostas para a cerimônia fúnebre. No entanto, para mim, ela tem um caráter solene. Ela tem um outro significado. Então, o Requiem de Verdi é composto em latim, porque alguns são na língua, como o Requiem alemão de Brahms, é em alemão com trechos da Bíblia, né? 1 Pedro 24, então ele faz um pouquinho diferente. Mas a grande maioria é a missa em latim. E eu me encantei, e eu derramava lágrima naquela experiência, não era de dor, não era de tristeza, não era de sofrimento, e não era de alegria. Eu descobri que eu tinha um estado que eu chamava de comoção pura. E vi que aquilo era bom e passei a buscar entender essa experiência. E depois, lendo Schopenhauer, a estética de Schopenhauer, Wagner leu. Wagner construiu o ciclo do anel da tetralogia durante 26 anos. Ele leu O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer 7 vezes. Schopenhauer escreveu em 1817 e até hoje é uma obra de referência em filosofia. Eu queria entender aquilo. Aí eu fui lendo Schopenhauer e eu vi que na sua estética a contemplação é uma experiência, é um momento de suspensão momentânea da vontade. O que significa isso? Os ascetas, os hindus, eles negam a vontade. Negam a vontade de se alimentar, negam a vontade de se vestir, negam a vontade de sexo, até a negação da vontade de vida. A experiência da contemplação é uma experiência de suspensão momentânea da vontade. Ou seja, você vai e volta, a vontade fica. Essa experiência é maravilhosa. O que acontece nessa possibilidade que qualquer um de nós pode vivenciar? Ocorre um salto ontológico, ou seja, um salto para um outro nível de consciência e percepção da realidade. É uma experiência mística. O que significa lindamente a palavra místico? A palavra mística, ela vem mist, rato, aquilo que está escondido, aquilo que está velado e que é revelado ao místico, ao homem que se inicia nos mistérios de Deus, entendeu? Então, eu acho muito importante sempre resgatar o sentido, a origem etimológica das palavras, porque elas dão sentido àquilo que me possibilita trazer através da minha reflexão.
Então, a experiência da contemplação é uma experiência mística? É uma experiência mística. Me eleva para outros níveis de consciência e percepção da realidade? Claro que sim. Eu volto mesmo? Nunca vou voltar o mesmo ser humano. Eu vou voltar outro ser humano, sabe? Isso é de Deus? É de Deus. Eu vou na filosofia para poder entender esses movimentos da minha alma, né? Vou, mas eu tenho certeza, ainda que eu possa digerir tudo isso filosoficamente, mas eu tenho ciência de que é a experiência minha com Deus. Então, Gilvan, a experiência tua é a experiência praticamente que o maioria conhece, é a experiência do santo, né? Aquele estado de plenitude. Aquele estado de plenitude. Né? Aquele estado tão que não dá nem com palavras, dá para você descrever ao certo. Né? Mas para os nossos ouvintes aqui, né, assim, mais comum que não chegam a uma experiência tão profunda da contemplação, né? Porque é só a pessoa que está mesmo imbuída, ela se entrega, é uma entrega abriu o coração, a Deus, né? Abriu o coração. Abriu o coração. Mas mesmo voltando ao canto gregoriano, tem essas experiências também físicas, né, que a gente sente no dia a dia, né, que é ajudar a mente a diminuir os excessos de pensamento, a conseguir se harmonizar. E eu sei que você estudou todas essas questões estudando a música, né, a música clássica, a música erudita. E o que você tem, de experiência para falar assim, para o ouvinte em termos assim, mais perto dele, não ao ponto no cotidiano no cotidiano. Bom, a música faz parte do meu cotidiano. Eu hoje, né, quando eu penso numa obra, ela toca dentro da minha mente. Quando eu penso no terceiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, que eu tenho paixão pelas 9 sinfonias, mas a quinta em especial. O terceiro movimento, ele tem 5 minutinhos de duração. Considero uma obra de arte na história da música. Quando eu penso na quinta, no terceiro movimento, ela ressoa na minha cabeça. Quando eu penso no canto gregoriano, das obras que tenho com o canto gregoriano, eu estou ouvindo o canto gregoriano. Ainda que fisicamente eu coloque, muitas vezes ouça, claro, com certeza, né, a gente é muito físico, gosta de sentir nos poros, gosta de ouvir música muito alta, inclusive. Né? Eu escolho em casa os horários para eu ouvir música, para não incomodar a vizinhança, inclusive, porque eu ouço música alta, eu gosto. Então, no dia a dia, a música ela faz parte da vida da gente. Mas eu acho importante esse momento de reflexão, porque eu uso a palavra reflexão, porque é justamente isso. A gente tem que separar uma coisa, separar no sentido didático, né? Reflexão de pensamento. Quando a gente pensa muito, e a vida da gente é muito pensamento, é o ego da gente que fala. Então a gente vive sempre se questionando e sempre se culpando, sempre trazendo cobranças, sentimentos de culpa, enfim, a nossa história ela vem através da memória e do ego, a manifestação do ego. Quando eu me isolo para dentro da música e construo algo dentro da minha mente, aí eu vou para a reflexão. É difícil entender o que é reflexão e o que é pensamento? Olha, o pensamento é algo do ego, pensa assim. Penso é algo do ego. Reflexão vem das dimensões do meu coração. Então não é o ego que fala. Aí que me possibilita, então, sair desse universo de culpa, esse universo de medo, esse universo que o ego me traz à tona, né? Ele através dos pensamentos, ele vai incitar os hormônios de tireoide, que é do medo e da fuga, onde eu tenho que me defender, como eu tenho que me defender, aí ativa todo o meu sistema endócrino, que são os meus centros psíquicos. Ou seja, a relação do sistema endócrino com o psiquismo nosso é de muita proximidade. Aliás, nós somos, glândulas são o espelho do eu, glândulas são o espelho da nossa alma, né? E é o ego que ativa todos esses medos, essas culpas.
Portanto, a música, ela te eleva para esse momento da reflexão, para as dimensões do coração. E te possibilita, então, trazer reflexões muito mais ligadas àquilo que é do fórum mais íntimo do nosso ser. E não são questionamentos banais ou superficiais, são coisas das profundezas da nossa alma, que é o que a gente busca. E a gente encontra na música, com certeza. Então, Gilvan, só para os nossos ouvintes aqui entender, porque às vezes muito não se entende o que é ego, né? Eu assim, dentro da parapsicologia, dentro das coisas que a gente cita ego, se poderia dizer assim, para o ouvinte entender, que seria aquilo que você percebe o mundo com 5 sentidos, né? Aquilo que tudo é palpável para você, né? Tudo que constitui o que você percebe pelos 5 sentidos, aquilo que você sente. Isso que quando você transcende isso, né? Quando você passa e passa para o teu nível, nível subconsciente, aquilo que você não tem domínio, que está lá no fundo da sua consciência, né? Que é o seu coração, que é os seus sentimentos mais puros. E que ele vem, esse acesso vem na nossa mente consciente quando a gente está nesses estados, né? Que você consegue perceber a grandeza, né, de um universo muito maior, né? A presença a presença de Deus, né? A presença dessa plenitude. Então você sai da sua mente consciente e entra em um mundo, né? no subconsciente, que é um mundo infinito. E ali você se encontra, né? De verdade. A grande questão assim que me domina, né, que a gente tem que ficar muito... fazer perguntinhas básicas é uma coisa muito importante. Sim. Né? Quando a gente fala de ego, a gente fala do que eu vejo em mim, do que eu sou. Quando eu chego no ambiente, sou eu que chego no ambiente, é o Gilvan que chega no ambiente. Aí é onde entra uma questão muito importante, que é tratada inclusive em fenomenologia, que não seria um ramo da filosofia, mas seria um outro modo de pensar. Né? A fenomenologia no Brasil tem fortes pensadores, como o professor Marco Casanova, do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio de Janeiro, Alexandre Marques Cabral, que escreveu maravilhosamente. A linha da fenomenologia, o pai da fenomenologia é Russell. Mas eu tenho como expoente e estudo um pouquinho de Heidegger, Martin Heidegger. De Heidegger derivou dos seminários que ele fez, os seminários de Oricon e uma analítica fenomenológica, ou da Zainálise. Né? Por que eu estou falando disso? Por quê? Porque num dos textos fundamentais do professor Marco Casanova, ele trata de transtornos existenciais, a gênese, tratamento dos transtornos existenciais. E eu tenho esse texto e eu fui dar uma olhada lá na frente, o que tinha mais de interessante. Eu achei uma parte que falava de atenção transformadora. Olha, mas o que tem atenção transformadora com o ego? Tem tudo a ver. Porque quando eu chego num lugar, em todos os lugares que eu chego, não sou eu que deveria estar chegando, mas a atenção que eu tenho às relações que eu estabeleço naquele lugar. Isso é a atenção. À medida que eu chego e estabeleço a atenção para as relações nesses contextos da minha existência, da minha vida, eu vou sendo destituído do ego, desse eu sou. E à medida que eu destruo o ego, eu sou um outro indivíduo, eu sou o que transcende o ego, digamos assim. Esse momento de transcendência, você vê que a música me possibilitou ir para Heidegger, Schopenhauer, ir para Heidegger, porque eu simplesmente queria entender o que acontecia nos meus processos. Porque a experiência da atenção já vivia desde 88, quando deu estalo, né? Sobre por que eu via a vida. Eu via na tela do cinema o protagonista, o coadjuvante, o mosquitinho, eu via tudo. Por que eu não via a vida daquela forma? Né? Eu queria ver a vida daquela forma, cinematográfica, onde então eu fiz uma reflexão de agudas cenas cinematográficas versus crônica realidade vivencial. A vida crônica eu não curtia, não via vida como na tela de cinema. Aí eu passo a viver essa experiência de ficar atento à minha vida.
onde ao longo de muita disciplina eu pude, então, eu lavo louça com muito amor e carinho. Eu faço coisas com muito amor e carinho porque eu estou atento a tudo, a isso, no meu momento da minha existência. Faço o meu trabalho com o maior carinho do mundo. Tudo que a gente faz passa a ter uma outra profundidade. É a profundidade do seu ser que se manifesta. Não é o seu ego. O seu ego vai detonar, o seu ego vai falar, não faça isso. Você briga, você discute, você faz, você julga, você condena. No entanto, quando você assume essa posição de estar atento a tudo que te cerca, esse eu sou do ego, ele vai sendo destituído, ele vai sendo... persiste muito o ego da gente, claro, não é fácil vencer o próprio ego, mas a gente é uma vitória que todos e qualquer um de nós, seja com relação a esse momento com a música, seja o que ela te suscita, a reflexão mais profunda, todos e qualquer um de nós é capaz de vivenciar. Você não precisa fazer como eu, que vai lá atrás das coisas todas, né? Eu quero entender, eu quero saber. É o meu jeito. Mas a experiência é dada a todo e qualquer um. Basta estar presente e ciente daquilo que você está, né? Que está de corpo e alma. Não é, por exemplo, você explicou falando lavando a louça ou alguma coisa, né? Então, é você estar naquele momento fazendo aquela coisa, focando exatamente, estar presente naquilo. Estar presente. Estar presente só naquilo, isso. Só isso. Não é pensando no vizinho, não é pensando na música, não é se lembrando de... Não, é naquilo. É só naquilo, é o foco, né? É uma coisa assim, meio de, você vai ficando meio que samurai, eu diria, né? Tirando o lado guerreiro do samurai, né? Mas o guerreiro enquanto guerreiro da vida, guerreiro lutador da rua, da vida. E eu tive, na minha vida de odontologia, eu tinha um professor, desde sempre, da graduação, ele foi o meu mestre, eu discípulo assíduo dele, dei aula 2 anos no par com ele, fiquei 1 ano, fiz especialização 3 anos e tal. Professor Bunge Baiano. Professor Bunge era a coisa mais linda ver aquele homem trabalhar, porque ele era assim, ele era um samurai, ele pegava as coisas com uma delicadeza, de começo a fim, em toda a trajetória de vida dele. Então a gente aprende a ser um pouco samurai, sabe? A fazer as coisas com essa leveza, com essa docilidade. Então não existe obstáculo, tarefa difícil. Não existe eu não gosto de fazer isso. Né? Existe aquilo de eu vou lavar a loucinha porque é o prato que eu como, é a panela que faz minha comidinha, eu tenho que fazer com muito amor e carinho, porque é minha energia, é Deus comigo ali, sabe? Eu imagino, Gilvan, se quem pratica essa dificuldade, imagina o nosso mundo de hoje, onde você não consegue ouvir um vídeo mais do que 1 minuto, você já entrou no tédio, você já passa para a próxima tela. Mas, Gilvan, vamos dar um alô aí para os nossos ouvintes. Matheus, quem está aí para participar do sorteio hoje? Só está a Mariana hoje? Então, a Mariana que vai levar o presente hoje, hein? Mas, então, dá também para os nossos patrocinadores, né? Dá esse bom dia. Quem que está hoje, Matheus, como patrocínio? Hoje é a Então, agradecer muito nossos patrocinadores, os nossos ouvintes. E entra aí, pessoal, na rádio, vamos fazer o sorteio. Quer turbinar sua conexão? Hoje. Que isso? Entra aí, vamos fazer o sorteio hoje. Entra na rádio. Bom, quem não estiver também assistindo agora, assiste mais tarde, né? Bom, continuando aqui, Gilvan, mas olha, o papo hoje está maravilhoso, que nós estamos falando sobre a música clássica, sobre o cantos gregorianos. E o Gilvan trouxe aqui para nós várias histórias. Ele adora falar sobre a música. Nasceu para viver sobre a música, né, Gilvan? Meus pacientes sempre acharam que eu amava odontologia, que eu amo odontologia. Eu estou fazendo 40 anos e eu acho que eu amo sim. Mas quando eu fiz 30 anos de vida profissional, eu estava trabalhando muito e estava muito feliz
Eu falei, ué, alguma coisa está errada. Né? 30 anos depois estou fazendo odontologia e estou feliz e eu acho que eu não amo. Né? Aí vi que sim, que eu tinha uma conexão muito forte com o meu trabalho. Estou fazendo 10 anos depois, estou fazendo odontologia com o mesmo amor e carinho. Né? Então, eu acho que isso é fruto disso que eu construí em relação à música, especialmente. A música realmente faz parte da minha vida. A música sacra é um repertório que faz parte da minha vida, né? Ela eleva para outros níveis de consciência e percepção da realidade, claro. E você veja assim, que no repertório da música sacra, um exemplo do que eu trato como música sacra, não só missas, né? Mas os oratórios, você tem o Messias, você tem a criação de Haydn, você tem as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, que é muito linda, de Haydn. A gente tem as missas de Beethoven, tem missas de Mozart maravilhosas, inclusive a última obra de Mozart é um Requiem, né? Assim, ironicamente, a última obra dele, 626, se eu não me engano, o registro. Foi a última, nem foi terminada por ele, foi um discípulo que concluiu porque ele morreu. É belíssimo. Aí você tem a infância de Cristo de Berlioz, você tem a Natividade de Schütz, você tem o Nascimento de Cristo de Heinrich von Herzogenberg, que é um compositor que adorava Bach. E incrível que a obra dele, o Nascimento, é linda a obra. A esposa era protestante, ele era católico, né? Ela era protestante, isso no final do século XIX. Então ele pede que um teólogo protestante faça o libreto da obra. E o Nascimento de Cristo, de Herzogenberg, ela tem características, uma obra como o oratório, ela tem assim, o recitativo, que é o evangelista contando a história, e é meio cantado, meio falado. É mais assim, e Jesus disse, né? Aí vem a área que é a propriamente cantada, que pode ser um soprano, pode ser um mezzo-soprano, pode ser um contralto, pode ser um tenor, um contratenor, um baixo barítono. Tá? Essas são as vozes solistas dentro de uma obra. Tá? Então, muitas vezes, uma obra como o oratório, vamos pegar esse oratório do Nascimento de Cristo, ela tem recitativos, tem áreas. Jesus, por exemplo, passa a ser José é um baixo, Maria é uma soprano, e eles dialogam falando, José, embala o menino lá, tal, aí José entra cantando lindamente como baixo, respondendo a Maria. Então é muito lindo isso, sabe? Então é uma história bonita. Esse libreto foi elaborado então por um teólogo protestante, e ele insere nesse contexto o canto congregacional, que não era muito comum, não é próprio dos serviços da Igreja Católica. Não deixa de ser lindo, né? Ele é muito lindo. Então ele insere aí qual a diferença? A gente ouvindo percebe nitidamente o coro cantando e a congregação cantando. É maravilhoso. Então a música, ela tem esses muitos nuances, por isso que a gente falar de canto gregoriano é falar de um período. Falar da música sacra é falar da história da vida inteira. Uma informação sobre Beethoven. Eu li esses tempos atrás que a nona sinfonia de Beethoven, que ela é capaz de mudar a estrutura dos seus neurônios. Você tem algum estudo a respeito disso, de mudar realmente, até reestruturar os teus neurônios, os padrões dos seus neurônios, né? De tão profunda, de tão sublime que é a música, né? Eu acho que, no caso, o estudo se direcionou à nona sinfonia de Beethoven, porque ela é a obra-prima de Beethoven, é uma obra universal, reconhecidamente. Uso o canto, que é a minha paixão, por exemplo, a música instrumental, dentro da música de concerto, a música instrumental ela é muito rica, e eu tenho paixão por ela, lógico. Mas eu descobri que a música instrumental adicionada ao canto, ela me preenche muito mais. Por isso, talvez eu tenha essa vocação com a música sacra.
A nona de Beethoven ela pegou como referência, mas se você tem ela como referência para um estudo em neurociência, você vai observar o quê? Que toda música que tem uma capacidade de causar enlevo espiritual, ela vai provocar, sim, não só no plano da neurociência, mas tem uma grande questão que é a questão epigenética. Aquilo que está ao redor de nossos genes é que é capaz de interferir nos nossos processos de vida, no nosso físico, né? A liberação de hormônios, toda essa que existe, a fáscia que preenche todo o nosso corpo. Há um sistema, há um organismo muito inteligente que percebe essa frequência vibracional e nos eleva para outros níveis de consciência. Então, sim, vou te dar uma outra percepção de neurociência social que é estudado no Instituto Max Planck na Alemanha. A professora Tana Singer trabalha com paixão. E ela trabalha com paixão através da meditação. Mas como assim a meditação desenvolve áreas do cérebro? Ela mapeou no cérebro, enquanto neurocientista, a área do cérebro que desenvolve a empatia. E ela passou então a estudar a compaixão. A compaixão, é possível você construir a compaixão neurocientificamente. A Universidade de Stanford tem um setor, um núcleo, que chama um núcleo de compaixão. Estuda em neurociência a compaixão. Então, a música, ela te possibilita, sim, porque você entra nesses estados de meditação e transforma áreas do cérebro importantes numa outra condição, né, de recepção para o mundo. Então, não é só o coração, é cerebral, é neuronal, né? Entendeu? Então, os ouvintes, vamos... Olha só que exemplo maravilhoso que o Giovanni nos deu, né? Então, a música, você vê que ela é vital para a nossa vida, né? Realmente, ela muda nossas estruturas. Então, vamos nos, a partir de hoje, dedicar a ouvir uma boa música, né? Mas uma boa música, não uns toques, né? Um tique-tique, não é, Giovanni? Você sabe, Ana, eu não costumo fazer crítica a nenhuma forma ou outra musical. Por causa dos cavalos, eu convivi muito com os meninos que gostam de música sertaneja. E eu nunca fui de fazer proselitismo e dizer que a música clássica é melhor, que a música de concerto é melhor, nunca toquei no assunto. Eu estava no meio deles, então eu ouvia a música sertaneja e aquilo não me incomoda, né? Se há algo na música que, assim, no ambiente eventualmente possa me incomodar, eu prefiro me retirar, fazer qualquer crítica, né? Porque eu respeito muito as pessoas nesse sentido. Eu acho que a música também ela me provocou isso, de eu ter muito respeito pelas dimensões do outro. Sim. Né? Então, eu não faço nenhuma crítica, eu respeito simplesmente as pessoas no que elas ouvem. Agora, se me pede assim, o que eu posso ouvir para ter um elevo espiritual? Eu vou falar, ouça aqui a área da quarta corda de Bach, né? que é lindo, uma serenata linda. Houve um canto gregoriano, né, que é lindo. Houve uma missa de Requiem de Jean Gillet, que é um período do barroco lindo, música de enlevo espiritual. Então nós temos assim, compositor atual, Samuel Barber. Samuel Barber é americano, ele fez uma obra para cordas. Depois, essa obra para cordas, ele usou o Agnus Dei para fazer uma nova leitura da obra dele. O Agnus Dei ficou simplesmente maravilhoso. Carl Jenkins, um compositor vivo inglês, ele tem o Jubilate, Exultate Jubilate. A obra inicialmente era para instrumental. Aí ele insere o Jubilate, o Exultate, ficou maravilhoso, aquele coro cantando o Jubilate. Esse tipo de música eleva para outro nível de consciência, não tem jeito. Então, se me pedirem, né, a opinião, eu vou dizer, olha, tem isso, tem aquilo, tem coisas maravilhosas no repertório. É verdade. E a questão também da própria frequência da música, né? A frequência vibracional, lógico, ela vai mexer. As músicas clássicas, mas parece que as frequências é um pouco mais elevadas, né? E entra você
nesse estado, né? Quer dizer, mexe mais com a questão emocional, mas... mexe com os seus centros psíquicos numa outra escala. Numa outra escala, exatamente. Essa sua fala agora me trouxe assim, uma lembrança. Uma vez eu fui a uma palestra do maestro Otônio Bevenuto, que foi um dos maestros importantes da nossa orquestra da universidade. Ele foi numa academia de letras que ele fez essa palestra, e ele fez um momento assim que me marcou muito. Havia poucas pessoas ali, né, dentro daquele grupo. Ele separou em duas partes. Aí esse grupo aqui ele citava fazer um som. Esse outro aqui vai fazer isso. Aí de repente as pessoas estavam balançando o corpo, estavam meio que dançando. Aí ele chamou a atenção. Ele falou: você presta atenção que aqui isso que nós fizemos foi para mexer com o corpo de vocês. Então mexeu com o corpo sem vocês se aperceberem disso. Então a música, ela pode mexer com o corpo, ser levada a isso, mas ela pode mexer apenas com a alma. Então a escolha é sempre nossa, né? Eu vou ouvir um concerto de piano e orquestra de Beethoven. Eu posso estar churrasqueando, eu posso estar tomando um bom vinho e simplesmente curtindo aquela música, porque ela não me causa essa impressão de enlevo, apesar da sua beleza. Tem música que ela evoca esse momento em que eu entro e aí eu quero ficar ali dentro, né? Que o dentro é mais fora do que dentro, na verdade, é assim que a gente vê. Mas é um momento que você abre o coração para outras dimensões, entendeu? Então ela possibilita sim, né? Exato. Gilvan, nós estamos chegando aqui já ao final do programa, né? Você acredita que nós conversamos 1 hora? Você conversou 1 hora, Gilvan? Sério? O tempo voa, não é verdade? Principalmente quando a gente está falando de coisas assim tão maravilhosas que quando a gente ama, né? O tempo passa. Quando a gente se ama, né? Quando a gente ama e vai. Eu diria assim, complementando, né? Que quando a gente se ama, né? A gente tem carinho por si mesmo, aí você vai a fundo e se dedica a você. Então, meus amigos ouvintes, nós estamos aqui. Nós agradeço, Gilvan, imensamente a tua presença aqui, foi maravilhosa. E você contar toda a tua experiência da música, que você nos levou no tempo. Eu fui no tempo, eu fui navegando com você, né? E realmente não viu o tempo passar. Você tem alguma mensagem para nossos ouvintes, para nós encerrarmos o programa? Uma palavra de carinho para eles? Eu acho que eu poderia finalizar essa fala com vocês, né? Que a gente cresce em amor e compaixão. Não existe, enquanto existir pensamento, enquanto existir o ego, não há possibilidade da gente vivenciar a compaixão. E, portanto, a compaixão vem do fundo da nossa alma, vem do nosso coração. Nós vivemos um período de humanidade em que a gente precisa de compaixão um pelo outro. Mas não é a compaixão pela humanidade, esquecendo o que está mais próximo de você e pisoteando esse que está mais próximo de você. A compaixão começa justamente quando você abre o coração para esses que te provam na vida, para esses que estão ao seu lado, tripudiando às vezes de você na vida. Seja na família, seja no seu trabalho, seja na rua, né, no trânsito. A gente vive um momento que a gente precisa de mais de compaixão. Mas a compaixão só cresce quando você abre as dimensões do seu coração. E como falamos de reflexão, não falamos de pensamento, não estamos falando de ego, estamos falando de uma dimensão do amor divino que reside em nosso coração. Então é isso que eu desejo para vocês, que cada um faça essa busca com muito carinho, com muito amor. Ouvintes também, tudo isso eu desejo para vocês hoje.